uma coisa que eu acho incrível de fato é: você se diz amigo do Paco de Lucia e sai publicamente falando isso a respeito do seu amigo? Meu Deus do céu, realmente eu não gostaria de ter amigos assim, né? Se um amigo faz isso pro outro, imagine só um inimigo, né? Bom, é chegado o momento que muitos dos meus seguidores estão esperando, em decorrência de um manifesto que eu fiz e algumas outras denúncias num dos vídeos anteriores que eu postei aqui nas minhas redes sociais. Se você ainda não assistiu, assista a esse vídeo para você entender. Aqui vem este vídeo atual. São vídeos que eu não costumo fazer em minhas redes sociais, que são sempre dedicadas a trazer informação sobre o flamenco, a divulgar o meu trabalho, a didática, etc. Antes de começar, eu quero dizer que esse vídeo não é treta, não é briga de internet, que é algo que eu nunca me vi envolvido e jamais me verei envolvido nesses formatos e nesses estilos de vídeo de lacração, de cancelamento, etc, etc. Eu só estou vindo aqui fazer esse vídeo e trazer esse conteúdo para denunciar a falta de respeito e consideração à minha arte, que é o flamenco, que é maiormente representado por grandes artistas como, neste caso em concreto, o maestro Paco de Lucia. Uma página que eu vou colocar aqui na legenda divulgou esse vídeo, que é uma página que inclusive eu gosto muito do conteúdo, que é a respeito de composição dos compositores e histórias de algumas de suas composições. Mas esse conteúdo, eu acho que foi infeliz a postagem dessa página, porque além de não ser uma música comentada pelo seu próprio compositor, é um comentário feito a respeito de um outro músico que, enfim, não deveria nem estar ali, mas é uma história um tanto quanto sensacionalista, né, que visava exatamente trazer uma informação bastante dúbia, pelo menos, a respeito. Cabe ressaltar também que eu nunca me dirigi a nenhum representante de outro gênero, artista ou até mesmo outros gêneros musicais para dizer que são gêneros inferiores, artistas melhores, menores, etc. Tal. Então, a única coisa que eu quero aqui de fato é pedir e exigir respeito aos artistas, às suas obras, aos gêneros que lhes corresponde e também à pessoa do Paco de Lucia nesse caso, que não está nem sequer mais aqui para se defender. Então eu vou fazer uma análise do vídeo em questão agora detalhado, para que vocês possam entender e a gente possa contextualizar as afirmações trazidas pelo Robson Miguel aqui. Vamos lá. Oceano de Djavan foi uma obra que colocou contra a parede o grande violonista Paco de Lucia. Quando um artista é convidado para gravar uma música inédita e chega num estúdio de surpresa, sem prévio aviso, sem que essa música seja compartilhada com ele, naquela época, vamos lembrar, não existia internet, não existia essa possibilidade, né? Então, o artista chega no estúdio completamente de surpresa e ele tem que afrontar o que for lançado para ele ali como um desafio de fato. Lembrando, Paco de Lucia não é um violonista de jazz, nem um violonista popular brasileiro que tem uma linguagem intrínseca de improvisação como para estar improvisando em músicas, em canções, etc., com essa naturalidade. No flamenco é outra forma de se improvisar que nós temos. É a improvisação no diálogo com o cantor, com o bailarino que dança na hora, que cria na hora e nós vamos criando junto. É outro conceito, não é o conceito de bebop que a música brasileira importou da música americana e desenvolveu com tanta maestria. Portanto, para o Paco de Lucia era um grande desafio, de fato, ter que improvisar, fazer um solo em harmonias em um contexto muito diferente ao que ele de fato estava familiarizado. E esse desafio se faz ainda maior em se tratando de um artista como o Djavan, mundialmente famoso, ou seja, era uma responsabilidade muito grande, mesmo também se tratando de um violonista muito grande como o Paco de Lucia, certo? Esse meu amigo e parceiro Paco de Lucia. Amigo e parceiro, Robson? Aonde está a parceria de vocês? Vocês gravaram? Vocês têm algum registro de vocês tocando juntos, de fato? Eu desconheço. Se houver, por favor, compartilhe conosco. Uma coisa que eu acho incrível, de fato, é... Você se diz amigo do Paco de Lucia e sai
publicamente falando isso a respeito do seu amigo, meu Deus do céu, realmente eu não gostaria de ter amigos assim, né? O que sim consta e que sabemos, né, é que o Paco de Lucia era amigo e parceiro do Rafael Rabelo, que é muito diferente. Com ele sim, houveram registros, gravações fonográficas, fotos, programas de televisão, de entrevistas juntos, etc. E na comunidade violonística nós conhecemos essa história de amizade ampla entre ambos. Então realmente isso é um fato incontestável. Agora, a sua amizade com ele a gente já não tem muito arquivo, nem muito registro assim para poder saber de fato se foi um coleguismo ou uma amizade e uma parceria de fato, não é? Ele ficou mais de 4 horas. E o fato de levar 4 horas para fazer era o compromisso que o Paco de Lucia, um artista como o Paco, eu acompanhei a gravação de um outro solo que ele fez no disco do Rubem Dantas, no tema Canelo, onde é um solo de quase 2 minutos e ele demorou 6 horas para gravar aquilo. E o Paco era totalmente perfeccionista. Tudo que ele gravava ele não gostava de se ouvir nem sequer. Agora isso, amigo, digamos que é uma característica dos gênios. Então, os gênios não gostam muitas vezes de suas obras, não reconhecem dentro do que está no universo deles o que eles fazem como genial. Por quê? Porque aquilo está muito aquém do que eles vislumbram, né, dentro do que é a música, a arte de uma forma geral. Então essa era uma característica do Paco, sempre insatisfeito, sempre buscando a perfeição constantemente, e com certeza ele deve ter saído e ter pedido desculpas ao Djavan, né, desculpas por ele não ter entregado o melhor. E dizem pessoas que estavam nessa gravação que o melhor solo do Paco, ou que o solo que o Rafael Rabelo teria gostado mais desses que ele gravou nessa gravação de Oceano, não foi o que os produtores editaram na versão final da música. Então imagine só se o solo que o Rafael achou mais bonito tivesse sido escolhido, hein? E praticamente se arrependeu de ter aceitado o convite da gravadora. Como assim, Robson se arrependeu de ter aceitado o convite? Será que o que ele fez foi tão horroroso assim como você está afirmando? Basta ler os comentários da publicação original e você vai ver dezenas, para não dizer centenas de músicos que amam. Esse é um dos solos mais bonitos já feitos dentro da discografia da música popular brasileira, um dos mais originais e mais lindos. É pura poesia esse solo, certo? E ele disse que teve que se esconder atrás da velocidade. A única frase rápida de fato que ele faz é a entrega do solo final. O resto é tudo poesia. É mais, ele abre o solo com uma frase de Miguel Borrul, que é um padrão de taranta do flamenco. Se eu fosse analisar esse solo nota por nota, a gente ia ficar aqui, ia fazer um vídeo de 20 minutos para poder falar de cada passagem, mas realmente não é o foco desse vídeo. Seria um conteúdo muito interessante. Se você achar, deixa aqui nos comentários que a gente até pode criar esse vídeo de análise aqui mais para frente. Porque até hoje, ou melhor, já morreu, né? Ele tinha dito para mim que a harmonia do Oceano não entrou no ouvido dele. Então, ele falou para você que a harmonia não entrou na cabeça dele. Como eu falei anteriormente, não é o modo ou as tonalidades ou os padrões harmônicos que nós estamos acostumados no flamenco via de regra. Então isso realmente requer uma preparação, um estudo, é um tema original. Se você nunca tivesse ouvido o Oceano e tivesse que entrar no estúdio para gravar um solo que seria imortalizado, realmente as coisas são diferentes, certo? Você não está ensaiando para ir tocar num show que você tem tempo de preparar o repertório. Não, ali era valendo de verdade. Outra afirmação gravíssima que o Robson fez é que ele se perdia na harmonia, nas frases. Eu desafio a qualquer músico profissional a ouvir esse solo e mostrar para mim, ou gravar um vídeo mostrando aonde tem notas fora ao longo do solo. Você pode conferir na obra original a dificuldade que ele se perde muitas vezes dentro da harmonia e teve que voltar à gravação para poder esconder-se por detrás da velocidade. Ele se escondeu atrás da velocidade. Bom, realmente e teve que voltar várias vezes fazer a gravação. É claro, de novo, a gente está falando de uma coisa que é eternizar. Então quando você vai eternizar um conteúdo, de fato você tem que ter um cuidado monstruoso. E isso só fala bem do Paco de Lucia. Por quê? Só fala de
qual o cuidado e o respeito que o Paco teve pela obra na hora de gravar um solo. Então ele quis dar o melhor dele. Então não que ele foi lá e gravou um solo sujo de primeira para deixar lá uma porcaria, não é? Como muitos músicos e artistas por aí fazem, que muitas vezes não acabam nem sendo publicados esses solos porque os produtores têm que jogar no lixo, não é? E agora realmente eu quero falar uma coisa, eu não tô aqui para defender a figura do Paco de Lucia, porque realmente a obra dele e todo o legado que ele deixou aí para a comunidade violonística, para o mundo da música, é incalculável, fala por si, e ele realmente não precisaria de que ninguém viesse aqui defendê-lo. Mas eu quero sim trazer esse conhecimento, porque infelizmente ainda existe muita ignorância em torno à figura e à obra do Paco de Lucia, mas acima disso, ao gênero do flamenco, que é escola mãe do violão, tanto quanto ou mais do que o violão clássico erudito. E muitos dos preconceitos que nós violonistas flamencos sofremos por parte tanto da comunidade violonística como também pelo setor cultural que desconhece amplamente a história do instrumento e a importância que o flamenco tem para o próprio violão e seu desenvolvimento como um instrumento mais popular, se deve por conta dessa falta de informação, por essa ignorância e por muitas vezes todo esse mito que envolve o flamenco como sendo uma música de ciganos, uma música étnica. Em todo caso, seria uma música multiétnica, uma música universal, uma música de raiz de berço, que foi das primeiras em desenvolver o repertório violonístico e inspirar o violão clássico erudito na criação do seu próprio repertório. Então, denigrir a figura do Paco de Lucia é denigrir ao maior representante do flamenco, ao cara que levou o flamenco por todo o mundo como bandeira, como excelência, e que lutou muito para que o flamenco estivesse reconhecido como uma música importante, como de fato é. Então esse tipo de ataques, de comentário, esse tipo de informação mais desinforma do que informa, e por isso que eu estou aqui, para informar as pessoas e não para lacrar, para cancelar, para causar polêmica ou treta na internet. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Acima de tudo, o que eu quero aqui também é respeito ao que? Aos artistas, suas obras e seus gêneros musicais. Dizer que não existe hierarquia musical. Qualquer música bem feita, com excelência, é dificilíssimo de se fazer. Então, nós devemos respeitar o trabalho de todos esses artistas, de todos os gêneros musicais, porque todos são válidos, maravilhosos e necessários. Se você curtiu esse vídeo, comente e compartilhe. Muito obrigado.